E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou professor de ciências, estou aqui para mais uma aula, onde hoje o objetivo da nossa aula é conhecer um pouquinho sobre Gregor Mendel e um pouco do que ele quis dizer nas suas pesquisas e experiências acerca da genética, beleza? Antes de iniciar a nossa aula, antes de iniciar falando sobre essa ciência extremamente prazerosa, eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês. Por exemplo, vocês sabem como que é o nome desta parte aqui da nossa orelha, gente? Essa parte da nossa orelha chama-se lobo. Algumas pessoas possuem esta parte colada com o rosto. Nós chamamos de lobo aderido. Enquanto outras pessoas possuem esse lobo solto, que é o meu caso aqui, ó, lobo solto. Interessante, né? Algumas possuem lobo de orelha aderido à pele, outros possuem lobo de orelha solto. Assim como algumas pessoas também possuem isso aqui, ó. Vocês já levantaram um pouquinho o cabelo de vocês e já perceberam que algumas pessoas têm o cabelo reto, tem uma linha reta aqui, ó, nessa linha final aqui do cabelo, enquanto outras têm um bico? Esse bico é chamado de bico de viúva para aqueles que têm isso. Aqueles outros que têm o cabelo sem o bico de viúva, chamamos de pessoas que têm cabelo reto. Salvo aqueles que não têm cabelo, mas um dia eles tiveram a oportunidade de verificar. Como também, eu posso pedir para vocês o seguinte, vocês aí, cruzem os braços. Bom, eu quando cruzo os meus braços, automaticamente, o meu braço esquerdo vem sobre o direito. Mas, vários de vocês que cruzaram o braço aí, fizeram o contrário. O braço direito vem sobre o esquerdo. Sabe, são coisas banais, mas para dizer para vocês que isso que eu falei agora, essas três características, estão relacionadas ao nosso DNA. São características genéticas, são características que nós herdamos ou do pai ou da mãe. Ou se não são encontrados no pai ou na mãe, talvez vocês vão ver lá no avô, na avó, materno, paterno. Pois bem, gente, esta curiosidade, esta angústia por saber sobre as nossas características, ela afeta a espécie humana há muito tempo, Só que há pouco tempo nós conseguimos desenvolver tecnologias que pudessem nos explicar de fato como que isso acontece. Haja vista para vocês entenderem, quando eu falei sobre DNA aqui, nós temos lá a descoberta propriamente dita do DNA, da molécula de DNA, foi agora aqui em 1953, não tem 100 anos de descoberta no DNA. Olha o tanto que nós temos da idade da espécie humana, não tem 100 anos da descoberta do DNA. Quando eu falo para vocês que isso é uma questão genética, ou seja, que é transmitida dos pais para os filhos, eu quero dizer para vocês que eu estou falando de algo que é extremamente novo. Por mais que vocês, isso eu já estou cansado de saber, eu já ouvi falar, mas saibam vocês que a espécie humana, ela tem contato com esse tipo de conhecimento há pouco tempo, vamos dizer assim. Pois bem, vamos falar sobre isso. Eu só trouxe essas informações para instigar vocês, nós vamos estudar isso, gente. Nós vamos tentar entender da onde que vieram as nossas características. O que eu herdei do meu pai? O que eu herdei da minha mãe? Eu não conheço a minha mãe, mas você, através das suas características, você pode talvez fazer uma relação, né? Eu não conheço o meu pai, não tem problema. Não queremos, não é o objetivo desta aula que vocês conheçam os antepassados, porque nós nem temos ferramentas para isso. O que eu quero que vocês saibam é que nós somos formados por características. Características essas que são características herdadas tanto pela nossa mãe quanto pelo nosso pai no momento da fecundação. Tá bom? Uma outra coisa bem interessante é que esses fragmentos de DNA, os genes, que nos dão essas características através lá do processo de síntese de proteína, eles ocorrem, pessoal, em harmonia com o ambiente, né?
a maioria dos genes, a maioria das nossas características está relacionada ao nosso ambiente, à nossa relação com o próprio ambiente. Vamos ver isso mais à frente, senão eu vou confundir um pouco a cabeça de vocês. Hoje eu trouxe aqui a Christiane Nusslen. É ruim de falar o nome dela, é uma alemã. Ela é uma bióloga alemã que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia, Medicina, em 1995, por suas pesquisas sobre a genética embrionária. Essa alemã aqui, essa mulher, ela tem trabalhos relacionados às células tronco embrionárias. Aquelas células que estão lá dentro do útero materno, no momento em que se forma o embrião, existe um grupo de células, ao qual nós chamamos de células tronco, cujas essas células têm a capacidade de gerar todas as células do nosso corpo. Essas células, as tronco embrionárias, elas vão originar pele, elas vão originar músculos, elas vão originar todos os outros tecidos, todos os outros órgãos. Então são células extremamente importantes. A pesquisa dessa mulher pretendia retirar essas células, pegar essas células que sobram, que não são utilizadas pelo embrião, por exemplo, lá num processo em que a mulher entra num aborto espontâneo, por exemplo. Pegar essas células embrionárias, tronco embrionárias e colocar, por exemplo, lá na medula de uma pessoa que acabou rompendo a medula e está hoje tetraplégica dentro de numa cama. Né? São as pesquisas bastante interessantes. Eu trouxe ela e coloquei lá, ó, Christiane, 1942 e um traço. A Christiane está viva, graças a Deus. Essa pessoa é uma geneticista, ela estuda genética. A genética é uma ciência muito, vamos dizer, moderna, uma ciência nova. Então, nós não temos histórias lá atrás sobre genética. Por quê? Porque, como eu falei, o próprio termo genética é muito novo. E trouxe ela, porque ela vem quebrando padrões científicos e sociais. Né? É uma forma de mostrar para vocês que a mulher, sim, ganhou e ganha cada vez mais o seu espaço dentro da sociedade, e na ciência ela já é a maioria. Mas vamos lá. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra para vocês um monte de ser vivo, é um desenho, né? É uma pintura. Nessa pintura, vocês observem quanto nós somos todos da mesma espécie, mas vejam o quanto nós somos diferentes, gente. Uns têm um tipo de cabelo, outros têm um outro tipo de cor de olhos, a cor da pele é diferente, né? O formato do rosto, enfim. Por que é diferente? Eu falei na última aula sobre meiose e falei que na meiose acontece o crossing over ou permutação, que é aquela troca de material genético, troca de pedaços de cromossomos entre células, e que isso dá a capacidade da variabilidade genética, ou seja, de variar, de ser diferente. Saibam, gente, nós somos diferentes no nosso modo de ser, viver e também estrutural. Para vocês terem uma ideia, a nossa impressão digital, por que nós colocamos a impressão digital na carteira de identidade? Porque a impressão que eu tenho aqui, ela é única, ela é minha, só minha. Tá? As minhas bases nitrogenadas que formam o meu DNA são únicos, das quais me formam. Os de vocês são únicos, tá certo? Essas respostas nós não tínhamos há um tempo atrás. Mas a genética veio para nos responder muitas coisas. E eu instigo vocês a continuarem assistindo. Nós temos hoje, pessoal, iniciamos hoje um ciclo de 4 aulas, no qual nós vamos falar sobre 2 tipos de genética. A genética, qual nós vamos chamar de genética mendeliana, e a genética moderna. A genética mendeliana, ela nasceu lá no século retrasado e foi instigada por esse cidadão aqui chamado Gregor Mendel. Por isso que nós chamamos de genética mendeliana, ou seja, é a genética proposta por Mendel. Lembrando que o Mendel nunca falou em genética, mas os estudos que ele desenvolveu estão relacionados a essa ciência moderna. Então vocês não vão ver nenhum livro lá escrito genética, o termo genética falado pelo Mendel. Mendel não falou sobre genética. O Mendel não falou sobre DNA. O Mendel não falou sobre genes. O Mendel não falou sobre cromossomo, porque ele não conhecia essas unidades. Ele deduzia que existiam, tá certo? Mas ele não dispunha de tecnologias, de conhecimentos
a época para chegar a essas conclusões. Mas nós respeitamos o que o Mendel falou, porque as pesquisas dele refletem no que nós conhecemos hoje. Por isso nós chamamos ele de o pai da genética, é como se fosse uma homenagem, tá certo? Ele nasceu na Áustria, ele estudou num mosteiro, né? Ele era um padre agostiniano, e ele gostava de cultivar vegetais. Entre eles, ele adorava o cultivo de ervilhas. E ele era muito inquieto. Ele queria entender como que esse processo como que acontecia esse processo de transferência de material, não de material genético, de característica dos seres que o geravam aos descendentes. É como se você percebesse assim, ó, ele queria entender como que nós recebemos essas características herdadas tanto do pai quanto da mãe, como que elas se manifestavam. Ele não tinha à sua disposição um grande laboratório, ele não tinha recursos para isso, então ele utilizou o que, pessoal? Ele utilizou o próprio jardim do mosteiro onde ele morava. Lá onde ele morava, nesse mosteiro, tinha um jardim com várias hortaliças, com vários vegetais, entre eles a Pisum sativum, ou seja, um tipo de ervilha. Essa ervilha que a gente costuma comer aí, tá? A ervilha de cheiro, que cientificamente é chamado de Pisum sativum. Ele escolheu as ervilhas por algumas características que essas plantas possuíam e que eram passíveis de manipulação. Exemplo, as ervilhas são um tipo de planta qual nós vamos chamar de angiospermos, né? Então elas vão ter flores, elas vão ter frutos, elas vão ter semente. As ervilhas, como características, elas possuem autofecundação. O que é autofecundação? As ervilhas, gente, elas possuem dentro delas tanto o órgão sexual masculino quanto o órgão sexual feminino. Então a polinização, ou seja, a fecundação entre o gameta masculino e o gameta feminino acontece dentro do próprio ser. Não precisa um inseto chegar ali, pegar o pólen de um, levar para outro lugar ou espalhar lá no solo. Não. Ali mesmo, dentro da própria planta, há a possibilidade dos gametas se encontrarem e darem origem a novas plantas. Isso chamo de autofecundação. Outra característica bem importante que o Mendel observou nas ervilhas e que utilizou para sua pesquisa. São cultivadas facilmente. Então você planta uma ervilha lá, em lugares assim que não precisa tanto cuidado, elas se cultivam com facilidade, elas florescem com facilidade. Elas possuem ciclo de vida curto, porque vocês vejam, o Mendel gostaria de identificar como que elas se desenvolviam. Ele queria manipular essas plantas, então tinham que ser plantas que tinham ciclo de vida curto, né? Que logo já se desenvolvessem, já dessem origem a outras plantas. Porque você imagine, se ele pegasse lá uma árvore centenária, ele ia começar os seus estudos e ia morrer e não ia ver os resultados. Outra coisa, grande número de descendentes. Sim, as ervilhas de cheiro, a Pisum sativum, tem uma grande quantidade de descendentes, mas uma característica muito importante também nesse tipo de planta é que elas possuem características bem definidas. Então você vai lá ver lá num jardim tipos de ervilhas de cheiro, você vai ver características bem definidas. Existem ervilhas que têm um tipo de flor e outras que têm outro, não tem tanta variedade. Existem umas que têm um tipo de semente e outras que têm outra, vocês vão ver já na sequência. Mas essas aqui foram as principais características escolhidas pelo Mendel. Vamos ver se vocês entenderam. Qual dessas alternativas não é uma característica de ervilha relevante ao experimento de Mendel? A gente já vai ver como que foi o experimento. Mas quais dessas características aqui não se referem a uma característica importante? A autofecundação, B, um ciclo de vida longo, C, cultivadas facilmente, D, grande número de descendentes. Pessoal, vou dar um tempinho para vocês, eu já volto, vocês vão responder agora.
Vamos lá, gente. Dessas características aqui citadas, aquela ali, ó, ciclo de vida longo, não é uma característica importante, não seria uma característica importante para os experimentos do Mendel, né? Ele precisaria ter um ciclo de vida curto. Mas vamos voltar aqui com muita calma, porque é um estudo bastante complexo no início, mas eu tenho certeza que se vocês associarem as informações, vocês terão prazer em entender isso. Eu falei que o Mendel, Gregor Mendel, fazia pesquisa num mosteiro, né, em plantas, ao qual nós chamamos de ervilhas de cheiro. Quais eram as características que ele via na planta que eram estudadas? Ó, tipos de semente, cor da semente, o tipo da flor. Então nós tínhamos lá, pessoal, pés de ervilha que tinham flor branca, outros que tinham flor púrpura ou roxa. Em algumas a semente era amarela, em outras a semente era verde. Em algumas plantas a semente era lisa ou então era rugosa. Essas eram características bem definidas, ou era de um jeito ou era do outro. O que o Mendel fez? O Mendel sabia que essas plantas se reproduziam por autofecundação. Olha aqui, ó, aqui está mostrando mais ou menos assim, ó. Esse em amarelo aqui são os estames. É como se eu falasse, essas são as células, os órgãos reprodutores masculinos. Esse outro em verde aqui, pessoal, é o pistilo, ou então falando, é o órgão reprodutor feminino. Esses dois órgãos, aqui como é uma planta hermafrodita, ela tem os dois órgãos dentro da própria flor. A própria planta tem. Então o que acontece? O pistilo vai produzir óvulos, enquanto que os estames vão produzir pólens, né? o gameta masculino. É lógico que como elas estão muito próximas, o gameta masculino vai entrar em contato com o gameta feminino. E aí vai gerar uma nova planta. Isso chama-se autofecundação. O que o Gregor Mendel propôs no seu experimento? Ele propôs fazer uma fecundação cruzada entre esses seres. O que é uma fecundação cruzada? É quando o órgão reprodutor masculino de uma planta vai entrar em contato com o órgão reprodutor feminino da outra em locais diferentes. Não tem no mesmo local. Mas como que ele faria isso com as ervilhas? Bom, ele pegou um pincel, olha lá o que ele fez. De uma planta, ele cortou o órgão reprodutor masculino, os estames. Da outra, o que ele fez? Ele foi lá, tirou o pólen de uma planta e colocou lá no órgão reprodutor feminino da outra. Olha, ele fez isso, cruzou. Então, vamos supor assim, se essa planta aqui fosse uma ervilha, uma Pisum sativum que tivesse flor branca, ela só ia originar flores brancas. Mas com esse cruzamento, com aquelas que produziam flores vermelhas ou roxas, ele esperava outro resultado. Gente, essa foi a base do experimento do Mendel. Fazer uma polinização cruzada nessa espécie de plantas, as ervilhas. Lembrando, elas se reproduzem por autofecundação, se autofecundam. O Mendel propôs fazer uma fecundação cruzada e identificar como que saíam os descendentes. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam. Sobre a autopolinização, é correto afirmar: processo onde o gameta masculino de uma espécime fecunda o gameta feminino da mesma espécie. B. É o processo de divisão que garante a formação dos gametas. C. É o processo onde o gameta masculino de uma espécime fecunda o gameta feminino de espécie diferente. D. Processo de formação de células haploides apenas nos seres procariontes. Pessoal, pensem um pouquinho, deem uma analisada, eu já volto.
Daí, pessoal, responderam? Olha lá, ó. A autopolinização é o processo onde o gameta masculino de uma espécie fecunda o gameta feminino da mesma espécie. Lembrem da ervilha, tá? Pessoal, esse é o início da nossa aula sobre a genética mendeliana. Esses experimentos aqui feitos pelo Mendel foram feitos em aproximadamente 3, 4 anos. Imagine, ele ficou de 3 a 4 anos fazendo cruzamento entre ervilhas e anotando. Na próxima aula, eu pretendo mostrar para vocês alguns resultados desse cruzamento que ele propôs. Beleza? Fica aqui um grande abraço, até a próxima aula.